Sejam bem-vindos à casa do Pai, glória a Deus. E nós também queremos mandar aqui um abraço especial para todas as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. E eu quero dar um avisinho aqui para os irmãos lá de Praia Grande, eles estão sempre conectados aqui conosco. O nosso irmão Eduardo, Janaína, Lívia e o Gustavo. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe todas as pessoas que estão aí nos assistindo através das redes sociais. Lembrando que a igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é uma família para pertencer. Vamos repetir isso nessa noite, irmãos. A igreja não é um lugar para frequentar. Diga bem alto: a igreja é uma família para pertencer. Então aplauda o Senhor mais uma vez essa noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pois bem, irmãos, nós lançamos aqui uma campanha, hashtag Casa Cheia, tá? Convide alguém, chame alguém, para que venha adorar a Deus conosco. E eu estou muito feliz de ver tantas pessoas aqui nessa noite. Irmãos, lembrando que no próximo domingo de manhã, nós temos o nosso culto de Santa Ceia, às 9:30 da manhã. Irmãos, nós servimos a ceia à noite, depois do culto, para aquelas pessoas que realmente não podem vir no domingo de manhã. Mas no próximo domingo de manhã nós vamos ter aqui o pastor Marcos, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Vamos fazer aqui uma festa bem bonita, domingo de manhã. Então você só pode deixar para participar da ceia à noite, assim numa exceção, tá bom? Queremos ver todos os irmãos aqui domingo de manhã, às 9:30. Só quem entendeu diga amém. Irmãos, como nós estamos na semana da ceia, queremos lançar aqui uma semana de jejum e oração. Uma semana de jejum e oração. A Santa Ceia é um culto muito especial na vida da igreja. Então nós queremos nessa semana, irmãos, lançar aqui um jejum para toda a igreja. Você também pode participar, tá bom? E eu vou dar uma sugestão para vocês. Vamos nos abster essa semana de doces e refrigerantes, tá? Isso vai fazer bem para a sua saúde física e também para a sua saúde espiritual. Então, agora, se você já não come doces, se você não toma refrigerantes, então você pode escolher alguma coisa que você goste muito e se abster dessa coisa, tá bom? Então nessa semana, vamos consagrar as nossas vidas numa semana de jejum e oração, orando pela igreja, orando pelas famílias e orando pelo Brasil. Irmãos, orem por esta nação. O Brasil precisa do Senhor Jesus. Nós acabamos de cantar Preciso de Ti, e o Brasil é uma nação que depende de Deus. Existe um levante das trevas contra as nossas famílias, contra a igreja, mas a igreja vai orar e vai clamar pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Só quem me entendeu diga amém. Essa semana falou-se muito sobre a descriminalização do aborto, ou seja, abolir, liberar o aborto. Mas a igreja é pró-vida. Nós defendemos a vida desde o momento da sua concepção. Ele é o Deus da vida. Se você me entende, diga amém. Glória a Deus. Agora nós vamos ler a palavra de Deus, assim como vocês estão aí assentados. Livro de Jó, capítulo 14. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus nesse momento. O livro de Jó está lá antes do livro de Salmos. O livro de Salmos está no meio da Bíblia. Então, se você abrir os Salmos, você volta um pouquinho no livro de Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14. Enquanto os irmãos encontram também esse texto bíblico, eu peço que os irmãos orem. Mais um motivo desse jejum e oração. Irmãos, nós estamos em negociação com esse prédio aqui do lado da igreja. E é um terreno pequeno, de 10 por 25, mas ele é importante para a igreja. Nós temos um sonho de ampliar o nosso refeitório e também construir um espaço bem bonito para as nossas crianças. Irmãos, o nosso espaço aqui já não está comportando mais o número de crianças. Em um desses domingos aí, nós tivemos 95 crianças aqui na igreja. Dá uma glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, orem para que Deus abençoe, para que essa negociação chegue a um consenso,
para que a igreja possa adquirir esse prédio aqui do lado. E o nosso sonho é que Deus vai nos abençoar e nós vamos construir um lugar bem bonito para as nossas crianças. Aqui na igreja Deus é Fiel, as crianças têm prioridade. No inferno, o inferno se levanta contra as crianças para destruir as famílias, mas nós defendemos e levantamos a bandeira da vida, e nós apoiamos as famílias e defendemos as nossas crianças. Se você concorda comigo, diga amém. Livro de Jó, capítulo 14, a partir do versículo 7. Os irmãos que trouxeram suas Bíblias, é importante que você tenha Bíblia, que você tenha. Se você não tem, você pode comprar uma. Lá na entrada da igreja tem Bíblia com preços bem acessíveis. Jó, capítulo 4, a partir do versículo, quem falou 4? 14. Só quem está comigo aqui, diga amém. Jó, capítulo 14, a partir do versículo 7. Assim diz a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos, ou os seus renovos. Versículo 8: se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Larissa repetiu aqui várias vezes: ao cheiro das águas. Ela não sabia o que ia pregar, está aqui no texto que nós vamos compartilhar nesta noite. Pois bem, amados, nós estamos aqui e a bênção de Deus está nesse lugar. Eu sei que muitas pessoas hoje foram tentadas a ficar em casa por causa do calor, mas aqueles que querem servir a Deus, querem compartilhar desse momento de koinonia, de comunhão na presença de Deus, não encontra nenhuma desculpa. Não é o frio, não é o calor, não é a chuva. Vem à igreja, e eu louvo a Deus pela sua vida. Dá uma glória a Deus, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos nesse setembro, mês de setembro, tem uma campanha chamada Setembro Amarelo. É uma campanha de prevenção e combate ao suicídio. E nós exploramos nesse mês de setembro esse tema tão bonito: viva com esperança. Repita comigo: viva com esperança. E o setembro de 2023, o Setembro Amarelo, essa campanha aqui no Brasil, foi escolhido o seguinte tema: se precisar, peça ajuda. Então há muitas pessoas precisando de ajuda, há muitas pessoas sofrendo das doenças emocionais, como a depressão, angústia, melancolia, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, distúrbios das mais diferentes naturezas que afligem a alma humana. Mas a igreja de Cristo na terra tem uma mensagem de esperança. Aleluia. Eu quero ouvir um amém bem bonito nessa noite. Para vocês terem uma ideia, amados, só no Brasil nós temos cerca de 40 pessoas que tiram a vida cada dia do ano. Cerca de 40 pessoas decidem tirar a própria vida por dia aqui no Brasil. Esse índice de suicídio é alarmante no Brasil e no mundo. E nesse período pós-pandemia, as doenças emocionais se agravaram e os índices de suicídio subiram de uma forma alarmante. Mas a igreja de Jesus Cristo continua anunciando que Jesus é a nossa esperança. Aleluia, Jesus continua sendo a nossa esperança. E a igreja prega uma mensagem de fé, esperança, de amor. Afinal de contas, as três principais virtudes do cristianismo, ou da vida cristã, é a fé, a esperança e o amor. E o texto bíblico diz: agora permaneçam a fé, esperança e o amor. Entendem, irmãos? A palavra de Deus nos orienta que nós devemos permanecer. Então hoje nós queremos falar sobre esse tema: esperança nossa de cada dia. Repita comigo bem alto: esperança. Esperança. Irmão, diga: esperança nossa de cada dia. Jesus nos ensinou que devemos orar e pedir o pão nosso de cada dia. Se você almoça, janta, toma café da manhã, café da tarde, às vezes toma uma sopinha para dormir, não é assim, né?
Ou assalta a geladeira, aquilo que sobrou da janta, do almoço, e você faz aquele limpa, né? Porque a gente precisa de alimento para sobreviver. A pergunta é: e a sua alma, como que ela sobrevive? Ela precisa do alimento dos céus, ela precisa de esperança, de cada dia do ano, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Irmãos, nós precisamos viver com esperança. E eu quero repetir aqui que a palavra esperança significa confiança de que algo bom vai acontecer. Amém? A palavra esperança, definição, uma das definições é: esperança significa uma expectativa positiva. Mesmo que você esteja passando por algum problema, mesmo que você esteja enfrentando dúvidas, incertezas, mesmo que você esteja num momento de instabilidade na sua vida, mesmo diante do caos que você pode estar vivendo, existe uma luz no fim do túnel, e nós a chamamos de esperança. Amém, igreja? Então não desista da vida, não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista da alegria de viver, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de aflições. Nós podemos alimentar a nossa alma com a esperança, com essa confiança em Deus, mesmo que tudo der errado aqui embaixo, aqui na terra. A Bíblia diz que nós temos a esperança da vida eterna. Bonito isso, irmãos. Repita comigo: esperança da vida eterna. Isso significa, irmãos, que a gente vai embora um dia daqui, não é verdade? Não sei se daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, 20 anos, mas um dia nós vamos embora daqui. Mas a nossa vida, ela não se resume a este planeta. A nossa vida não se resume a esses momentos que estamos passando por esta terra. Existe a esperança da vida eterna. Existe um Deus que está aguardando a nossa chegada lá nos céus, e nós caminhamos aqui, mas nós temos a certeza que a nossa terra não é aqui. Aleluia! Nós estamos aqui de passagem. Ei, você está aqui de passagem. Paulo disse: a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Quem tem essa esperança, diga amém nessa noite. A vida passa, a vida é breve. Nesse capítulo que lemos hoje, 14 de Jó, está escrito que a vida é breve, ela é cheia de inquietações. É a vida humana, irmãos. Nós passamos por adversidades, algumas coisas inquietam a nossa vida. Às vezes você vai dormir, bota a cabeça no travesseiro e alguma coisa rouba o seu sono. É assim, nós somos humanos. Ei, nós somos humanos. Alguma coisa rouba a nossa paz, tira o nosso sono, e a gente se preocupa com amanhã, com a segunda-feira, com o futuro dos nossos filhos, da nossa família, com o futuro do Brasil. É normal, irmão, o ser humano é assim. Por isso que você não pode caminhar sozinho. Amém, igreja? Você nunca pode caminhar sozinho. Caminhe com Jesus, convide Jesus para ser o amigo de todas as horas. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor bem bonito nessa noite? Precisamos de esperança todos os dias. Eu tenho dito aqui a vocês, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado com as redes sociais, porque às vezes nós desperdiçamos o nosso tempo, 1, 2 horas ali passando o dedinho assim, ó, e vendo o quê? O que tem? O que tem para hoje? E a gente fica vendo. Aí você vê alguém que está lá passeando, na praia, e eu aqui trabalhando nesse sol quente aqui, ai meu Deus. Aí você fica com inveja da sua amiga que vai viajar, do seu amigo que está lá em Nova York, e eu aqui entupando esse sol quente. Não é assim? Aí tem gente que fica postando aqueles pratos saborosos, né? E parece que na fotografia eles ficam mais bonitos ainda, né? E você fala: meu amigo, meu desafeto está comendo salmão com alcaparras, e eu aqui comendo arroz e ovo frito. Oh meu Deus do céu, que vida dura. Entende, irmãos? Às vezes as redes sociais criam um ambiente de insatisfação. Então aprenda a ser grato, agradeça a Deus por aquilo que Deus te deu. Seja grato com aquilo que você já tem, e você vai ser mais feliz. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Eu quero citar uma frase aqui do psiquiatra brasileiro Augusto Cury. E quando se fala de suicídio, ele diz assim: quando uma pessoa pensa em suicídio, ela não quer tirar a vida,
ela quer matar a dor que aflige a alma. Então, a pessoa com pensamentos suicidas, ela não quer tirar a vida, ela quer encontrar um caminho, ela quer aliviar uma dor que aflige a alma, e ela não consegue encontrar uma saída. Então, irmãos, a igreja, você, quando eu digo igreja, eu estou falando de você. Nós somos a igreja, e você é um porta-voz de Deus, lá no seu trabalho, lá no colégio, na faculdade, onde você estiver, você é um porta-voz de Deus. Você pode levar uma mensagem de esperança para aquelas pessoas que estão sofrendo. Só quem crê diga amém nessa noite. E eu quero compartilhar então esse tema com vocês, esperança nossa de cada dia. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a vida de Jó. Nós já lemos aqui no capítulo 14 esse texto, e a história de Jó é muito rica em detalhes, e nós não temos tempo suficiente, não queremos demorar muito tempo hoje. Então nós não temos tempo aqui para esmiuçar, para destacar cada detalhe da história de Jó. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês essa noite: esse homem tem um exemplo tão lindo de vida que pode trazer inspiração para você e para mim. A história de Jó nos inspira, a história de Jó nos fortalece, porque o livro de Jó trata do sofrimento do justo. Entende, irmãos? Às vezes a gente pensa assim: por que os justos sofrem? Por que uma pessoa temente a Deus, por que uma pessoa que serve a Deus enfrenta uma doença, um sofrimento? Sabe, irmãos, Deus tem seus propósitos, e eu já disse que nós estamos aqui de passagem. Eu não sei qual vai ser o método, a maneira que Deus vai nos levar embora desse mundo, mas de alguma maneira você vai embora daqui, e felizmente a gente não vai ficar aqui para sempre, porque existe um lugar melhor lá nos céus. Quem crê diga amém. Oh, amém, bonito, glória a Deus. A vida de Jó, ou a história dele, ela começa bem. Jó é um homem bem sucedido, e eu fico feliz que também a história dele termina bem, porque Deus restaurou a vida, a família de Jó. Então é uma história bonita que começa bem e termina bem. Mas no percurso, no caminho, Jó enfrenta situações tão difíceis, que eu acredito que vão nos fortalecer nessa noite, através daquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Eu acredito que das pessoas da Bíblia, dos personagens bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, ninguém passou por uma situação tão difícil e tão desafiadora quanto Jó. Mas ele não perdeu a fé e a esperança em Deus. Jó conhecia muito bem o que nós vamos pregar nessa noite. Ele tinha uma esperança para cada dia da semana. Então ele alimentava a sua fé, ele alimentava a sua esperança com as coisas de Deus, com a presença de Deus, e por isso ele pôde superar os desafios da vida. Interessante, irmãos, o médico Augusto Cury, ele disse uma coisa interessante: que nós preparamos os nossos filhos, nós educamos os nossos filhos para o sucesso, para a felicidade, para as conquistas, mas nós muitas vezes nos esquecemos de preparar os nossos filhos para as perdas e frustrações. E não é verdade, irmãos? Você pega um livro de autoajuda, são os livros mais vendidos no Brasil. Então lá diz: você tem a força, você tem a inteligência, não há ninguém como você, e você só fala de sucesso, de conquistas. E eu pergunto: a vida é assim, irmãos? Sim ou não? Não. Não é verdade? A vida é marcada também pelo sofrimento. Enfrentamos perdas e frustrações, mas às vezes nós não fomos educados ou preparados para enfrentar o não, para enfrentar a decepção, para enfrentar a doença, para enfrentar uma traição, um abandono. Então quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos que esse homem tinha uma envergadura de fé tão grande, que ele pôde superar os desafios da vida. Que ele possa inspirar a sua vida nessa noite. Quem está comigo até agora, diga amém. Bom, para resumir a história de Jó, a Bíblia diz que ele era um homem bem sucedido, um dos mais ricos do Oriente, ou seja, ele era o homem mais rico da sua geração. Dinheiro não faltava para Jó. Ele era um homem muito abastado, tinha muitos bens, ele tinha muitas coisas, e ele tinha uma família bonita. A Bíblia diz que ele tinha 7 filhos, e ele tinha 3 filhas. Ele tinha uma família numerosa, ele, a esposa e mais 10 filhos. Deveria ser uma família muito feliz. E ele estava sempre orando, intercedendo pela família. Jó não
descuidou da sua família. Hoje de manhã nós estivemos aqui no nosso curso em família e ouvimos aqui uma ministração muito linda. Irmãos, eu quero convocar vocês para as manhãs de domingo. Estamos aqui falando sobre a família, fortalecendo as famílias. A família, os pais precisam acordar para a realidade do nosso mundo. Irmãos, existe um levante das trevas contra as nossas crianças. Você precisa orar pela sua família, nós precisamos orar pela nossa família. Só quem entendeu, diga amém. Jó fazia isso, diz a Bíblia que ele oferecia sacrifícios a Deus pela sua família. Ele dizia assim: eu vou orar pela minha família. Quem sabe algum filho meu, dos 10 que eu tenho, cometeu algum pecado diante de Deus, e eu vou oferecer um sacrifício por eles. Eu vou orar pelos meus filhos. E assim a família de Jó era uma bênção. Diga comigo assim: a minha família é um presente de Deus. Cuide dela. Estava tudo bem na vida de Jó, e a Bíblia diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Um homem exemplo para a sua geração. Mas meus amados irmãos, o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus provou Jó. Jó passou por uma provação, e Satanás disse para Deus que Jó iria blasfemar contra o nome de Deus. E Deus disse: o meu servo Jó é sincero, reto, ele é temente e desvia-se do mal. Você já imaginou Deus dando testemunho de uma pessoa? O que Deus poderia falar de você? Ei, o que Deus poderia falar de mim? Lindo isso, né? Deus dizendo: ó, nesse camarada eu posso confiar, eu posso apostar todas as minhas fichas, porque ele não vai negar o meu nome. Vale um glória a Deus, irmão. Aleluia. Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhece os nossos corações. E diz a Bíblia que Deus autorizou o inimigo a tocar nos bens de Jó. Jó estava passando por uma provação muito severa, muito grande. E vamos entender o que aconteceu. Primeira coisa que aconteceu, irmãos: Jó, que era o homem mais rico da sua geração, ele entrou em falência num único dia. Diz a Bíblia que ele perdeu todos os seus bens. Ele tinha, diz a Bíblia, ele tinha, o seu gado era 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de bois, ele tinha 500 jumentas, e era muitíssima gente que trabalhava para ele. Ele perdeu tudo em um único dia. Ele entrou em colapso financeiro, perdeu todos os seus bens. Se não bastasse isso, sabe o que aconteceu, meus irmãos? A Bíblia diz que os seus 10 filhos estavam reunidos numa festa na casa do filho mais velho, e de repente houve um acidente, irmãos, e os 10 filhos de Jó morreram num único dia. Nós sabemos que a ordem natural das coisas é quando os filhos sepultam os seus pais. Quando essa ordem é inversa, é difícil de entender, é difícil de aceitar. Quando um pai tem que ir no velório de um filho. Jó teve essa triste experiência. Ele teve que ir num velório onde os 10 filhos dele estavam lá. Quando ele chegou, se fosse nos nossos dias, esse velório seria no ginásio de esportes, para atender tantas pessoas que poderiam ir lá no velório tão significativo como esse, e para se compadecer de um pai e de uma mãe que tem que sepultar 10 filhos de uma única vez, 7 meninos e 3 meninas. Jó foi lá e viu 10 caixões enfileirados, os 10 filhos lá no velório. E eu pergunto para vocês: como Jó voltou do cemitério? Como Jó encontrou forças para recomeçar a vida? Ficou pobre da noite para o dia, depois ele perde os 10 filhos. Como ele poderia recomeçar a vida depois de uma tragédia dessa natureza? Ele encontrou esperança em Deus. Eu quero ouvir um glória a Deus essa noite. Você não está sozinho diante dos dilemas da vida. Busque em Deus a sua esperança, a sua confiança. Não desista da vida, não desista de viver, não desista dos seus sonhos, porque o Deus de Jó
continua sendo Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Sabe o que aconteceu depois dessa tragédia na vida de Jó? Olha o que diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Deus, dá-nos 10% da fé de Jó. 10% já está bom, irmãos. Se a gente tiver um pouquinho dessa fé que Jó tinha, dessa confiança que ele tinha em Deus, depois de uma tragédia que se abateu lá na casa do seu filho mais velho, e todos os filhos morreram, veio o mensageiro e disse: Jó, seus 10 filhos morreram no acidente. Jó tem uma atitude como essa, ele se prostra em terra e ele encontra motivos para adorar. Sabe o que Jó sabia, irmãos? Sabe o que Jó fazia? Ele não adorava Deus por aquilo que Deus faz, ele adorava Deus por aquilo que Deus é. Amém? Entende isso? Às vezes Deus não vai fazer aquilo que você está esperando, aquilo que você está desejando, mas creia, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se a porta não se abrir, Ele continua sendo Deus. Eu quero ouvir um glória a Deus essa noite. É difícil a gente entender o não de Deus. É difícil a gente aceitar o não de Deus. Por que que Deus permitiu? Por que que Deus fez isso? Irmãos, nós vamos ter tempo suficiente lá no céu para ter uma conversa tete a tete com Jesus e dizer: Jesus, por que que o Senhor permitiu isso? Sabe, irmãos, Deus não despreza uma dor. Às vezes Deus permite situações na nossa vida, não para nos destruir, mas para fortalecer a nossa fé. Só quem me entende, diga amém nessa noite. Versículo 21, e disse, Jó disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vale um glória a Deus, a igreja. Dá até vontade de ser crente, né? Depois de ouvir isso, né? Não é verdade, irmãos? Dá vontade de baixa a bola, irmão. Seja mais humilde. Receba a graça de Deus na sua vida. E você não é tudo aquilo que você imagina. Eu também não sou. Nós estamos aprendendo aqui com um grande servo de Deus. E diz a Bíblia no versículo 22: em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não culpou a Deus por aquela tragédia. Ele disse assim: se Deus permitiu, Ele é Deus. Eu não sei o propósito agora, mas eu vou entender mais tarde. Irmãos, descanse nas promessas de Deus. Só quem me entende, diga amém. Glória a Deus. Diga bem alto: esperança nossa de cada dia. Jó perdeu seus bens, não blasfemou contra Deus. Jó perdeu a família, não blasfemou contra Deus. Aí Satanás disse para Deus: sabe por que Jó não blasfema contra o teu nome? Porque ele tem saúde. Toca na saúde dele, que ele vai pecar contra ti. E Deus deu uma autorização para o diabo tocar na saúde de Jó. Irmãos, o diabo não faz nada, absolutamente nada, sem a permissão de Deus. Ele é como um cão, disse Martinho Lutero. O diabo é como um cão amarrado a uma corrente. Ele só vai até onde a corrente alcança. Se a corrente tem 3 metros, ele vai até 3 metros. A esfera de ação dele é 3 metros. Se a corrente tem 5 metros, ele tem uma esfera de ação de 5 metros. Irmãos, Deus continua sendo Deus. Se você me entende, diga amém. Pare de ter medo do diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Amém, igreja? Você não vai encontrar nenhum lugar na Bíblia dizendo para você fugir do diabo. Não, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus permitiu. O diabo tocou na vida de Jó, na saúde dele, e colocou uma chaga maligna. E Jó agora estava numa situação tão difícil, sofrendo com aquelas chagas. E diz a Bíblia que Jó pegou um caco de telha e começou a se coçar. A Bíblia diz que tinha chagas da planta dos pés até o alto da cabeça. Todo lugar tinha chagas. E Jó passava o dia todo se esfregando. Não tinha tempo para dormir direito, não podia se alimentar corretamente. A dor afligia o seu corpo, afligia a sua alma, e ele ficava coçando aquelas feridas purulentas, aquelas feridas fétidas, aquelas feridas abertas e doloridas, e assim ele passava o tempo todo. Mas ele não blasfemou contra Deus. Vai ter fé lá longe, né, irmãos? Coisa linda, né?
que a vida desse homem possa inspirar a sua vida e a sua história, e que você continue servindo a Deus, mesmo diante das situações difíceis. Um dia essa tempestade vai passar. Só quem crê diga amém. Então diga assim: a tempestade vai passar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Além de perder os bens, perder os filhos, agora perdeu a saúde. Quando você tem saúde, você corre atrás do prejuízo, não é assim? A gente corre atrás. Perdi uma coisa, eu vou correr atrás. Eu vou trabalhar, eu tenho saúde, Deus vai me ajudar, tal. Aí você perde a saúde, aí você fala: e agora? Agora a situação complicou de vez. Aí sabe o que aconteceu, meus irmãos? Mas ele tinha uma esposa abençoada. A esposa estava do lado dele. Mas teve um dia que até a esposa de Jó falou: ah, não dá mais, eu não aguento mais ver meu marido desse jeito aí. Ele está se coçando o dia inteiro, e eu não vejo o meu marido reclamar. Ele não reclama de nada, ele está cantando hinos por aí. Oh, glória a Deus. Mas teve um dia que a mulher de Jó, ela disse: ah, não dá mais. Chegou no final, e o casamento de Jó entrou em crise. E a esposa dele disse assim: Jó, você tem que amaldiçoar esse Deus, Jó. Deus não ama você, você não é filho de Deus. Amaldiçoa o teu Deus e tire a sua vida, morra. Ela deu uma sugestão de suicídio para Jó. Jó, a nossa vida agora está em crise, o nosso casamento está em crise, não tem mais dinheiro no banco, os nossos animais morreram todos, a alegria da nossa casa eram os nossos 10 filhos, eles morreram todos. Jó, a nossa vida não tem mais sentido. Jó, faz alguma coisa, tira a sua vida, porque não tem mais jeito. Jó pensou 2 vezes, falou: mulher, assim como falam as doidas, assim fala você ficou maluca. Você acha que eu vou tirar minha vida? Deus continua no controle da minha vida. Eu quero vir no glória a Deus essa noite. Oh Jesus, dá um pouco dessa fé para nós, a fé que Jó tinha. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Irmãos, mesmo sem o apoio da esposa, Jó permaneceu firme, buscando a Deus e se alimentando da fé em Deus, e alimentando a sua esperança em Deus. Para dar mais um passo nessa história, diz a Bíblia que seus amigos vieram de longe para visitá-lo, ficaram sabendo da situação que ele estava passando, e diz a Bíblia que os amigos chegaram, e quando chegaram não reconheceram. Meu Deus, é o Jó, pele e osso, cheio de chagas, feridas. A Bíblia diz que os amigos de Jó não reconheceram, ficaram uma semana com ele e não falaram uma palavra. Ficaram 7 dias lá na casa de Jó e não falaram nada, porque viram que a dor de Jó era muito grande. Eles não sabiam o que falar. É a mesma coisa quando a gente vai no velório, né, irmãos? Às vezes a gente não sabe o que falar para a família, não é verdade? Mas você pode dar um abraço, não é verdade? Você pode dar um aperto de mão, você pode deixar uma palavra de esperança para aquela família. Os amigos de Jó não sabiam o que falar, mas sabe o que aconteceu, irmãos? Depois de uma semana, eles começaram a criticar Jó. Jó, você deve ter algum pecado escondido aí, você pecou contra Deus, você tem algum pecado aí que você fez, alguma ofensa a Deus, e Deus está pesando a mão sobre a sua vida. Irmãos, tem muita gente da nossa geração que pensa assim, começa a julgar as pessoas, dizendo: ah, Deus pesou a mão sobre fulano, Deus pesou a mão sobre cicrano. Irmãos, não compete a você julgar ninguém, você não é juiz, você é discípulo de Jesus. Se você me entende, diga amém. Quem julga é Deus, Ele que conhece o nosso coração. Então não condene as pessoas, não julgue ninguém. Mas, irmão, depois de toda essa situação alarmante, desesperadora, Jó perdeu quase tudo, mas ele não perdeu a esperança em Deus. Eu quero ouvir o glória a Deus essa noite. Aleluia. Olha que Jó disse, depois de tudo que ele enfrentou: quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas no livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. O que você quer dizer, Jó? Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará sobre a terra. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite mais uma vez? Bonito isso, igreja. A esperança dele estava em Deus, a confiança de Jó estava em Deus. Tudo estava dizendo: Jó, não está dando nada certo, onde você põe a mão vira pó. Ei, está dando tudo errado.
Mas Jó poderia dizer: um dia vai dar certo. Aleluia, glória a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. E agora eu quero concluir essa mensagem com o texto que lemos essa noite. Dá uma olhadinha nessa árvore aqui, irmãos. Olha o terreno, irmãos. Dá uma olhada no terreno. O terreno está tão seco, faz mais de um ano que não chove. O terreno está tão seco, mas tão seco. A árvore secou, as nuvens estão escuras. Não tem esperança de chuva, de que essa árvore possa renascer, que ela possa brotar, que ela possa voltar a ter vida. Ela está morta. Diga comigo: a árvore está morta. E quando Jó profere as palavras do capítulo 14, ele vê a vida dele refletida naquela árvore que ele descreveu, que nós lemos essa noite. Ele estava olhando para uma árvore, eu coloquei uma árvore que talvez fosse essa, não sei, mas ele estava olhando para uma árvore lá do quintal da casa dele, ou do sítio dele. Ele estava olhando uma árvore seca, sem vida, e ele disse assim: ó, minha vida está igual dessa árvore aí, ó. Minha vida está como dessa árvore. Eu já perdi meus bens, eu já perdi meus filhos, eu já perdi minha saúde, meu casamento está em crise, e eu perdi o apoio dos meus amigos. Os amigos que deveriam vir aqui para me ajudar, eles complicaram a minha situação. Minha vida está um caos, está exatamente como essa árvore. Então Jó viu a vida dele refletida nessa árvore que ele descreve. E eu acho interessante que ele descreve três coisas dessa árvore. A árvore ela foi cortada, suas raízes envelheceram e o tronco morreu. Tem alguma esperança aí, irmãos? 0,001, mas tem esperança. E se tem 1% de esperança, existe uma possibilidade das coisas mudarem. Amém, igreja? Jamais entregue os pontos, jamais desista, porque Deus é um Deus de milagres. Quem crê, diga amém. Olha o texto que nós lemos. Jó diz que a árvore foi cortada, as raízes envelheceram e o tronco morreu. Mas ele diz assim: mas há esperança para essa árvore. Oh, glória a Deus, vai ter fé lá longe. Irmãos, Jó estava olhando para aquela árvore morta, ressequida, sem vida, e ele está vendo a vida dele refletida. Vocês sabem que a Bíblia, em muitos textos, compara a nossa vida como de uma árvore. Por exemplo, o Salmo 1 diz que o justo é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É uma árvore frondosa, bonita, cheia de flores e frutos. Não é essa árvore aqui. Jó se vê nessa situação, mas ele se recusa a entrar em pânico. Aleluia. Vale um glória aí, irmãos? Tem gente que se rende, tem gente que se entrega. Às vezes uma gripe, mas não posso ir na igreja porque está tão gripado. É, irmão. Irmão, estou com uma leve dor de cabeça, posso sair de casa hoje não. Estou com medo desse negócio que virar uma doença ruim. Não é assim? Mas Jó tinha firmeza, ele tinha coragem, ele tinha determinação, ele tinha resiliência. Eu não vou desistir enquanto Deus não desistir de mim. Aleluia, eu quero ouvir um glória a Deus essa noite. E Jó está olhando para uma árvore sem vida, sem esperança, e ele diz assim: há esperança para essa árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Eu quero ouvir um glória a Deus essa noite. Irmãos, a minha oração hoje aqui é que essa fé de Jó, ela possa impregnar a igreja, a sua vida, possa contagiar o seu coração, e que você levante a sua cabeça nessa noite, porque o Deus de Jó é o nosso Deus. Vale o glória a Deus aí, irmão. Bora aplaudir ao Senhor. Quando Jó diz assim, há esperança para a árvore, ele está dizendo assim, parece que ele está olhando no espelho, está olhando e falando: Jó, com aquele jeitão, semblante triste, feridas por todos os lados, feridas que sangram, feridas que doem, lembrança dos seus filhos, lembrança dos tempos bons, dos tempos das vacas gordas, no tempo da prosperidade e da bonança. E ele se olha no espelho e está dizendo assim: Jó, ainda tem esperança para você. Deus está falando conosco nessa noite, igreja. E a mensagem de Deus para a sua vida hoje é que há esperança para você. Amém?
Você que está me acompanhando agora pelas redes sociais, Deus está mandando dizer para você agora: há esperança para a sua vida, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua família, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém, igreja? Não desista, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista da sua família. Há esperança para a árvore. Olha o que Jó diz. Dá uma olhada nesse tronco morto aí, irmãos. Dá para brotar alguma coisa daí, irmão? Sim ou não? Humanamente falando, não dá. Mas olha o que Jó diz: se as raízes dessa árvore envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, a árvore está morta. Versículo 9, ele diz assim: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia, aleluia. Jó tem uma postura de fé e de confiança em Deus, quando humanamente falando era impossível acontecer alguma coisa. Mas ele disse assim: eu creio que Deus é o Deus da esperança, e Ele pode fazer um milagre na minha casa e na minha família. E ao cheiro das águas, essa árvore vai brotar, ela vai dar ramos como uma planta nova. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de milagres. Nós cantamos esta noite: faz chover. É a chuva dos céus, é a brisa do Espírito Santo sobre a nossa vida, que vai nos renovar, e você vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. Você crê nisso? De verdade, você crê? Tome posse nessa noite, irmãos. Essa palavra está queimando no meu coração, e eu estou compartilhando com vocês uma palavra linda: ao cheiro das águas brotará. Pode ser algumas gotinhas de água. Aleluia. Essa árvore vai dar ramos como uma planta nova, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Para terminar, sabe o que Jó aprendeu com tudo isso, irmãos? Ele aprendeu uma lição muito, muito linda. Ele aprendeu a lição da onipotência de Deus. E lá no capítulo 42 do seu livro, no versículo 2, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os seus planos. Então, diante de todo o sofrimento que ele passou, ele aprendeu uma lição importantíssima: a lição da onipotência de Deus. Um Deus que pode realizar todas as coisas. Não coloque limites a um Deus que não tem limites. E para concluir, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, por favor. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Que o nome de Jesus seja glorificado para sempre. Diga comigo: esperança nossa de cada dia. Olha que coisa linda que Deus fez na vida de Jó, irmãos. Diz a Bíblia no capítulo 42, versículo 10: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Olha que coisa linda. Os amigos vieram, não trouxeram conforto. Os amigos chegaram, não trouxeram alegria, apenas críticas, apenas insultos. E Jó enfrentou com a incompreensão dos seus amigos, mas ele dobrou os seus joelhos e disse assim: eu vou orar por aqueles que me criticam, eu vou orar por aqueles que falam mal de mim, eu vou orar por aqueles que não compreendem a minha dor. E diz a Bíblia que enquanto ele orava, Deus fez um milagre. Eu quero ouvir um glória a Deus essa noite. Ore, porque enquanto você ora, Deus está trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você ora, Deus realiza milagres, assim como Ele realizou na vida de Jó. E diz a Bíblia que Deus deu tudo em dobro, menos os filhos. Ei, aqui comigo, quem está comigo diga amém. Ele tinha 10 filhos antes. Todos os bens que ele tinha aqui, se ele tinha 7.000 ovelhas, Deus deu 14.000, tudo em dobro. Mas quando chegou filhos, diz a Bíblia que Deus deu 10 filhos novos para Jó. Por que não deu? Deus não deu 20, se ele deu tudo em dobro? Sabe por quê, irmãos? Jó perdeu os bens, mas não perdeu os filhos. Amém? Ei, aqui comigo, quem está comigo diga amém. Jó não perdeu os filhos,
os filhos de Jó estavam guardados pelo Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Irmãos, eu sei de pais que já sepultaram seus filhos. É uma dor indescritível, mas você não perdeu o seu filho, você não perdeu a sua filha. Seus filhos estão guardados pelo Senhor. Só quem crê nisso diga amém. Por isso Deus deu tudo em dobro para Jó, mas Deus não deu os filhos em dobro, porque já tinha 10 guardados, agora Deus deu mais 10, e assim a soma deles deu 20, amém? Bonito isso, igreja. Confie no Senhor, descanse nas suas promessas. Pessoal do louvor, por favor, para a gente terminar, eu quero deixar esse versículo para vocês. Aqueles que, digam bem alto, esperam. Nós falamos de esperança nessa noite. Isaías escreveu: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o nosso Deus. Ei, mesmo diante das maiores dificuldades da vida, existe um Deus olhando para você, e você pode confiar nele. E os que esperam nele, olha que coisa linda, renovam as suas forças. Quando Jó pensava em desistir, Deus renovava as forças dele. Jó, eu vou te dar mais força, Jó. Você não está sozinho, Jó. Você não vai sepultar os seus filhos sozinho, Jó. Eu vou estar do seu lado, Jó. Eu vou estar segurando a sua mão, Jó. Você vai vencer essa batalha. Você vai vencer essa tempestade. Você não vai caminhar sozinho. Eu vou renovar as suas forças. Irmãos, nessa noite Deus está aqui. Eu sinto a glória, o poder do Espírito Santo se movendo nesse lugar, e Deus está renovando as suas forças. Quem recebe, diga amém. Aleluia, aleluia. Deus vai renovar as nossas forças, e nós vamos voar bem alto como águias. É Ele que fortalece o seu coração, é Ele que alimenta a sua alma, é o Deus poderoso que renova as nossas forças. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei como você está, como está o seu coração. Se você quer receber uma oração nessa noite, dê um passo de fé, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você está enfermo, se você está passando por alguma doença, seja uma doença física ou emocional, talvez a depressão, a angústia está afligindo a sua alma nessa noite, e você tem chorado às madrugadas. Hoje nós vamos orar por você. A igreja está aqui para abençoar a sua vida. Nós queremos orar com você, nós queremos orar por você. Se tem alguém da sua casa, da sua família, que está sofrendo, que está enfermo, sai do seu lugar e venha representar essa pessoa aqui. Nós vamos orar juntos. Irmãos, esse momento é muito especial do nosso culto. É quando nós nos derramamos diante do Senhor. É quando nós entregamos aos pés da cruz a nossa ansiedade, as nossas preocupações. E você pode sair do seu lugar enquanto nós cantamos essa canção. E eu quero convidar os pastores, presbíteros, para que venham aqui me ajudar já. E nós vamos orar por essas pessoas. Sai do seu lugar, por favor, em nome de Jesus, enquanto cantamos essa canção. Vamos lá todos juntos, adorando o nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Cante mais alto, adore o Senhor nessa noite. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus.
Levante as suas duas mãos e declare: Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Declare bem forte nessa noite. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Aleluia. Jesus, quero declarar teu Cante, igreja. nome Cante mais alto, adore o Senhor. sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é Cante, igreja. poderoso. Aleluia, glória a Teu Deus. nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vem incendiar. Aleluia, glória a Deus. Cante. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Cante, igreja. Adore o Senhor nesta noite. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família creia, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Sobre a escuridão
quero ouvir um glória a Deus bem bonito nessa noite. Deus está fazendo coisas lindas nesse lugar, irmãos. Sinta o mover do Espírito Santo na sua vida nessa noite. Feche os olhos agora. Nós queremos fazer um convite agora para as pessoas que ouviram a ministração dessa palavra. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero lhe fazer um convite para que você entregue a sua vida a Jesus. Onde está a primeira pessoa nessa noite? Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe. Aleluia. Jesus ama você. Jesus morreu por você. Jesus te ama. E você não está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia. Aleluia. A segunda pessoa para Jesus essa noite. Onde você está? Vocês podem continuar onde estão. Que Deus te abençoe, jovem. Jesus ama você. Que Deus te abençoe. Aleluia. A terceira pessoa para Jesus essa noite. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. A igreja está aqui para abençoar você. A terceira pessoa, venha correndo. Onde está a terceira pessoa para Jesus essa noite? Talvez um filho pródigo, alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Levante a sua mão bem alto. Nós queremos abençoar a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Nós não queremos demorar, mas queremos orar por você. Jesus está aqui, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele quer restaurar a sua casa, a sua família. Há mais alguém para Jesus essa noite? Não resista, não resista. Não resista em nome de Jesus. Não resista em nome de Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Essa imagem da cruz fala muito alto. Jesus morreu por você. Ele fez tudo por você. Há mais alguém para Jesus essa noite? Onde você estiver, levante a sua mão bem alto. Nós não queremos te constranger, mas nós queremos orar por você e abençoar a sua vida nessa noite. Há mais alguém para Jesus? Há mais alguém? A ministração dessa palavra tocou no seu coração, eu tenho certeza disso. Não resista à voz de Deus, em nome de Jesus. Aí onde está a terceira pessoa para Jesus? Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Aplauda, aplauda o nome de Jesus bem bonito, a igreja. Oh, aleluia. Aleluia. A igreja com os olhos fechados. A quarta pessoa para Jesus. Nós já estamos terminando nosso culto. Nós queremos orar por você. Tem esperança para a sua casa. Tem esperança para a sua família. Tem esperança para a sua vida. Corra aos pés da cruz. Calvário é o monte da esperança. Jesus morreu. Ele se tornou a nossa esperança. A quarta pessoa para Jesus. Nós já vamos terminar o nosso culto. Levante a sua mão bem alto. Nós queremos orar por você. Não saia daqui da mesma maneira como você chegou. Lá nós temos a quarta pessoa. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o nome de Jesus essa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Quinta pessoa para Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém? Venha logo, venha logo. Nós já vamos terminar. Que Deus te abençoe, jovem. Que Deus te abençoe. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem bonito, igreja. Aleluia. Aleluia. A sexta pessoa para Jesus. Filho pródigo, venha correndo. Hoje é o seu dia. Deus falou com você. Ele está aqui, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele quer mudar a sua história. Você pode estar no fundo do poço, mas a mão de Jesus te alcança lá. Ei, você pode estar no fundo do poço, mas a mão de Deus te alcança lá. Ele te dá uma nova chance. Ele te dá uma nova oportunidade. A árvore vai voltar a brotar. Você vai ser feliz de novo com Jesus. A sexta pessoa, levante a sua mão bem alta em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, jovem. Que Deus te abençoe, jovem. Aleluia, aleluia. Nós já vamos orar. As pessoas que receberam Jesus podem vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês agora.
Glória a Deus, estenda as mãos para cá, irmãos. Tem mais alguém? Tem mais alguém? De repente tem mais alguém? A sétima. Abaixe as mãos agora, por favor. Só para eu ver, a última vez que eu quero convidar a sétima pessoa para Jesus. Se tiver, nós já temos 6 pessoas que entregaram suas vidas a Cristo. Se tiver a sétima, 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Tem mais alguém aí, a sétima pessoa para Jesus essa noite, para a gente orar? Que você seja a sétima pessoa nessa noite, em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Há mais alguém? As cadeias serão quebradas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as cadeias sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus. Há mais alguém? A sétima pessoa? Vamos orar por essas 6 pessoas. Levante as suas mãos aqui para o púlpito. Nós vamos orar agora. Glória a Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós ministramos a Tua palavra nessa noite. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra produz mudança de vida. E nós queremos orar por essas 6 pessoas que entregaram suas vidas a Ti. Ó Deus, nós oramos nessa noite. Escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Que essas pessoas sejam perdoadas, que essas pessoas sejam regeneradas pelo poder do Espírito Santo, que elas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, nós oramos pelos Teus filhos nessa noite. Nós oramos pelos enfermos. Nós oramos por aqueles que estão enfrentando alguma tempestade na vida. E nós declaramos o nome de Jesus nessa noite. Nós declaramos vitória para os Teus filhos. Renova as nossas forças. Abençoe, ó Deus, o ministério de louvor. Continue abençoando esse ministério. Não permita nenhum levante das trevas contra a Tua igreja. Continue abençoando o Brasil. Continue abençoando a nossa cidade e as famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais um pedacinho do hino para a gente terminar. Vamos lá. Levante as suas mãos e cante. Cante bem forte agora. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, para o santo nome Jesus. Pegai pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, para o santo nome Jesus. Vamos terminar nosso culto aplaudindo o nome de Jesus bem alto aí. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor junto com os instrumentos. Glorifique a Deus. Exalte a Jesus. Aleluia. Esperança nossa de cada dia. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. As pessoas que receberam Jesus, por favor, vocês podem dirigir aqui depois a uma salinha que nós temos aqui. Nós queremos dar uma lembrança da igreja para vocês. Amém? Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e para sempre. Quem recebe, diga amém. Deus abençoe você.